Olá! Olá, olá, boa noite, turma. Boa noite a todos e todas. Estamos começando agora a nossa segunda aula aí da nossa semana de estudos sobre as contribuições de Winnicott para a perinatalidade. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso encontro de hoje. Se acomodem aí, peguem o seu chazinho, peguem a sua melhor companhia, um vinho, um papel, uma caneta, para a gente conversar aqui hoje, bater o nosso papo, ter a nossa aula, nossa segunda aula. Aliás, eu vou colocar aqui já o tema da aula, né? Vamos colocar aqui o tema? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo colocar aqui como eu coloquei ontem, né? Começo da vida e as relações iniciais. Isso, vamos ver se eu consigo fixar esse tema, que é o tema do nosso encontro de hoje, aqui da nossa aula. Vocês me escutam bem? Boa noite, me contem, estão me escutando bem? Me ajudem, deem uma notícia aí, se o som tá bom para vocês, se tá tudo certo, se a transmissão tá ok. Me deem uma notícia para que a gente possa prosseguir aqui no nosso encontro. Sim, estão ouvindo bem? Que bom, que bom, que bom. Joia, sim, que bom. Fico feliz então, turma. Ó, tô com a minha canequinha aqui do Winnie, né, me fazendo companhia hoje aqui na nossa conversa. Ontem eu esqueci de tomar água, gente. Passei a aula inteira sem tomar uma aguinha. Terminei a água assim com a garganta seca. Hoje me ajudem a lembrar. Boa noite. Me ajudem a lembrar que eu tenho que tomar o chazinho, tomar a aguinha, tá bom? Me ajudem. Também tá com chá, coisa boa. Então, turma, vamos relembrar que ontem, para quem esteve aqui ontem, nós conversamos sobre a gestação e o parto, né? Falamos também sobre o conceito de mãe suficientemente boa, não. Falamos sobre preocupação materna primária. Olha, eu aqui já estou antecipando a aula de amanhã. Mas ontem nós falamos sobre preocupação materna primária, falamos sobre o parto, sobre ser ou não ser uma experiência traumática, né? Falamos ontem. E o tema de hoje, então, é o começo da vida e as relações iniciais, né? Eu fiz um roteirinho aqui com os principais conceitos que a gente vai trabalhar hoje e que eu não quero esquecer de conversar com vocês, que são esses conceitos. Especialmente, vamos falar hoje sobre a comunicação silenciosa, sobre a relação de mutualidade, sobre a confiabilidade também, sobre o papel do pai, que foi um pedido de vocês, né? Na caixinha apareceu muita gente querendo que eu falasse um pouquinho sobre o papel do pai. E também vamos falar um pouquinho sobre a prematuridade, que foi alguém que na aula de ontem sugeriu que a gente falasse hoje sobre prematuridade. Então vamos ver se a gente consegue abordar também esse assunto no nosso encontro de hoje, certo? Esses são os temas principais, os conceitos principais, mas também se surgir alguma dúvida, algum comentário, vão colocando aqui, vão comentando para que eu possa atender também as dúvidas de vocês e as demandas, né, dos assuntos que vocês querem discutir hoje na nossa aula, tá bom? Aproveitem também, se vocês lembrarem de algum colega, alguma colega que se interessa por esses temas, que seja psico, que seja obstetra, que seja pediatra e que possa se interessar pelo estudo das relações iniciais com esse olhar da psicanálise, aperta ali no aviãozinho e manda para o colega, chama ele para nossa aula aqui de hoje, para que vocês também tenham mais pessoas para dialogar sobre esses assuntos, né? Porque é interessante que a gente não fique aqui nesse momento exclusivamente, mas que esse nosso encontro e aquilo que a gente for discutir aqui se expanda para as relações de trabalho de vocês, para as relações com os colegas, né? E com as pessoas aí próximas de vocês. Então, lembrem de mandar a live aí para as pessoas com as quais gostariam de conversar sobre esses assuntos, tá bom?
E daí a gente chama mais gente aqui para o nosso encontro e também expande esse conhecimento que é tão importante para o cuidado satisfatório do começo da vida, né, turma? Eu acho que isso nós temos aqui em comum. Quem está aqui hoje nessa aula reconhece a importância, o valor das relações iniciais, né, do começo da vida, a importância dos primeiros meses e anos de vida para o desenvolvimento de um indivíduo saudável e também de uma sociedade saudável, né? Então, toda vez que a gente consegue que mais indivíduos tenham saúde, mais indivíduos alcancem o processo de amadurecimento, a gente contribui para toda a constituição de uma sociedade. E o Winnicott sempre nos lembrou disso. O Winnicott sempre trouxe a importância de termos uma sociedade democrática, saudável, né? Com boas relações, bons processos identificatórios, com uma preocupação com o coletivo. Então, quando a gente fala de começo da vida, a gente também está falando da sociedade como um todo. Então, vamos lá, turma? Vamos pro tema da nossa aula de hoje, propriamente dito. Quando o Winnicott fala das relações iniciais, ele diz o seguinte, que ele está nos levando para um lugar onde a verbalização perde todo e qualquer sentido. E não é muito fácil entender essa afirmação, né? Como assim? Um lugar onde toda a verbalização perde o sentido. O que o Winnicott quer dizer com isso? Isso nos faz lembrar da condição em que o bebê nasce. Como que o bebê nasce? Qual é a condição dele logo que ele nasce? Né? Por que isso se justificaria essa pouca importância daquilo que é verbalizado no começo da vida, né? E daí é bom lembrar que, na perspectiva winnicottiana, o bebê nasce em um estado de não integração psicossomática. Então, o bebê humano, ele nasce imaturo e não integrado. Com isso, ele quer dizer que a integração psicossomática é uma tarefa que especialmente se realiza no primeiro ano de vida do bebê, né? A maturidade é uma conquista, não é algo dado de pronto na natureza humana, né? Então, o bebê, quando ele nasce bem, quando ele nasce em boas condições orgânicas e fisiológicas, ele nasce com um potencial para o amadurecimento. Ele nasce com essa propensão para a integração. Mas ele depende de um ambiente satisfatório de cuidado para que essa predisposição, para que essa propensão ou para que esse potencial se concretize. Então, a gente está falando aqui, das relações iniciais, né? Logo que o bebê nasce, ele precisa de um ambiente satisfatório de cuidado. É esse ambiente que vai permitir que o seu potencial para a integração, que o seu potencial para o amadurecimento se realize, certo? Mas a gente viu ontem, quando nós falamos sobre o parto, né, sobre a gravidez e o parto, nós também vimos que a vida do bebê não começa exatamente na ocasião do seu nascimento. Estão lembrados? Lembram disso de ontem? Não é o nascimento que inaugura a vida do bebê. Ele já vivia dentro do útero. Ele já tinha ali algumas experiências, né? Ele já vivia algumas experiências ainda dentro do útero da sua progenitora, certo? Então, quando a gente cuida bem do nascimento, né, desse bebê, dessa ocasião que é o parto da mulher e o nascimento do bebê, a gente permite a ele uma continuidade da sua experiência de ser, certo? Então, ele já vivia uma experiência na vida intrauterina e o parto e o nascimento devem ser muito bem cuidados para que esse bebê permaneça nessa linha de continuidade do ser, certo? É isso, né? E nós falamos também um pouquinho sobre a esterogestação ontem. Então, esse cuidado satisfatório ao bebê recém-nascido inclui a apresentação do mundo em pequenas doses. Você lembra dessa expressão?
A apresentação do mundo ao bebê em pequenas doses é uma forma de cuidar desse bebê satisfatoriamente. Tá? Então, isso caracteriza esse ambiente inicial de cuidado, mas é importante também dizer que logo depois que nasceu, logo nas primeiras horas após o nascimento, o bebê ainda não descobriu que nasceu. Ele ainda não sabe que nasceu. Na vida intrauterina, ele manteve um contato muito íntimo, muito próximo com o corpo da sua progenitora. Então, assim, qual é a experiência do bebê intrauterina? É uma experiência de estar ali num ambiente aquático, envolto ali por água, protegido, com uma temperatura mais ou menos estável, que é a temperatura de dentro do corpo da sua genitora, e acompanhando essa experiência do interior do corpo dela. Então, são os seus ritmos cardíacos, o seu ritmo respiratório, os sons das suas vísceras, dos órgãos internos. Vejam que isso tudo, para o bebê ali, na experiência intrauterina, gera alguma estabilidade desse espaço, uma experiência mais ou menos monótona e repetitiva. A experiência do bebê dentro do útero, ela é um tanto previsível, digamos assim. Ela vai se repetindo mais ou menos no mesmo ritmo. Quando eu digo assim, mais ou menos no mesmo ritmo, eu estou incluindo aí nessa experiência do bebê intraútero uma diversidade que é típica do funcionamento do corpo humano. E é bom que assim seja. Lembrem que o Winnicott sempre afastou-se de qualquer ideia de que o bebê precisa ser cuidado de um tal modo como uma máquina, que reproduz sempre tal e qual da mesma maneira. O bebê precisa da humanidade, ele precisa de uma diversidade de experiências, Então, esse ritmo que esse corpo, o corpo da genitora, tem, é um ritmo que o bebê vai conhecendo, Ele vai reconhecendo e conhecendo, ele vai se familiarizando com esse ritmo. É esse ritmo que ele conhece quando ele nasceu. Então, primeiro, o parto, o nascimento não inaugura a vida humana, já havia uma vida acontecendo antes do nascimento, mas o nascimento inaugura uma primeira separação do bebê desse corpo e dessa experiência com a qual ele já estava habituado, do interior do corpo da sua genitora. Eu digo do interior do corpo da sua genitora e não do interior do corpo da sua mãe, pensando que em alguns casos essa genitora não assumirá a função materna, Ela pode não vir a se tornar a mãe desse bebê. Ela pode ser, o que está garantido de pronto é de que ela é a sua genitora. Na grande maioria dos casos, ela também será a mãe desse bebê, mas em outros não. Então, vejam, ele tem essa experiência de uma certa ritmicidade, uma constância, algo repetitivo que é essa experiência intrauterina. É uma experiência diversa, mas ela é mais ou menos constante e repetitiva. Logo que o bebê nasce, ele ainda não sabe que ele nasceu, Naquelas primeiras horas, ele ainda não foi avisado, ele ainda não sabe que ele nasceu. E o parto inaugura um primeiro afastamento do bebê desse corpo, Mas, ainda assim, é um afastamento que deve ser gradual. Portanto, a manutenção do contato pele a pele com o bebê, do pele a pele do bebê com a sua genitora ou com algum outro adulto cuidador ali, permite esse bebê encontrar um ritmo, um som, uma certa constância que reproduza o que é similar àquela que ele vivia dentro do útero. Por isso que a gente diz que o bebê nasce ávido pelo corpo do qual ele acabou de sair. Isso significa dizer que nas relações iniciais a sua genitora é a única pessoa capaz de apresentar um mundo ao bebê? Não, não significa isso. Outro adulto pode fazer esse processo de apresentação do mundo ao bebê em pequenas doses. Mas é importante lembrar que
a pessoa que vai conseguir acalmar mais rapidamente o bebê é aquela que tem aquelas características que ele já conhece, que são familiares para ele. Tá? Agora, o bebê humano, ele nasce tão imaturo quanto adaptável. Isso também é interessante, né? A imaturidade do bebê, ela se dá especialmente, né, do ponto de vista da fisiologia, do fato dele ser expulso do útero precocemente. Né? Então, assim, no desenvolvimento da humanidade, né, do Homo sapiens, nós passamos a caminhar eretos, né, assim como caminhamos hoje. Isso levou a um estreitamento dos nossos quadris e o bebê humano passou a ser expulso, né? Ele teve que nascer mais cedo. Por isso, essa prematuridade do bebê. O bebê humano, ele acaba alcançando, assim, as competências de outros primatas, né, mamíferos e primatas, mais tarde, né, quando ele já tem alguns meses de vida. Então, ele nasce extremamente dependente. A condição do bebê é de não integração psicossomática, imaturidade e extrema dependência. Essa é a condição ali inicial do bebê. E daí, por isso, a importância de que essa pessoa que assume a função de cuidado primordial, e eu falei agora no singular, né? Essa pessoa, mas é claro que podem ser 2 ou 3 pessoas, ou 4, e até melhor que seja, quanto maior a diversidade de pessoas ali cuidando desse bebê, mais protegido esse bebê está. Porque se caso um ou outro cuidador não estiver bem de saúde, passar por alguma situação, alguma intercorrência, precisar se ausentar, é importante que o bebê tenha uma variedade de cuidadores ali, né? Mas, sobre as relações, também vale lembrar que o bebê, ele está se relacionando com um ambiente. O bebê, do ponto de vista do bebê, ele não se relaciona com várias pessoas. Ele não reconhece, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, essa é a minha tia, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã. Do ponto de vista do bebê, o que há é um ambiente. E ele ainda não tem um sentido do dentro e do fora. Então, o que ele captura desse ambiente são os ritmos desse ambiente. É o clima afetivo, é a sonoridade, é o cheiro desse ambiente. Né? É a melodia desse ambiente. É isso que o bebê captura. E é isso que o Winnicott quer dizer, que ele está nos levando para um tempo em que toda a verbalização perde o seu sentido. Toda a verbalização perde o seu sentido. Isso quer dizer que aquilo que o bebê captura do ambiente diz respeito à comunicação silenciosa. Aquilo que é comunicado ao bebê e que não tem absolutamente nada a ver com o significado da palavra dita. Estão me acompanhando? Me contem aí, faz um joinha se estão me acompanhando, quero saber. Assim, o que importa é o clima, é o ritmo, é tudo que é comunicado na forma de cuidado, de segurar o bebê, de sustentar a sua existência. E não o significado da palavra em si, certo? É nesse sentido que ele quer dizer que a verbalização não faz sentido para o bebê. Aquilo que é verbalizado, o significado da palavra não faz sentido, né? Mas tudo que pode ser comunicado silenciosamente, e essa comunicação silenciosa não quer dizer que a gente não vai falar com o bebê, a gente vai falar com o bebê. Mas o que a gente vai comunicar? É a nossa prosódia, é a musicalidade da nossa voz, é a intensidade com que a gente segura esse bebê no colo, é o beijo que a gente dá, é a intensidade do olhar, é o ritmo do embalar, é isso que está sendo comunicado para o bebê, e não necessariamente o sentido da palavra. É claro que no decorrer do desenvolvimento, ele vai se apropriando da linguagem também. E com o passar do tempo, a palavra, o sentido da palavra também passa a ser importante. Mas no começo é o ritmo, é o clima, é o som, né? É isso que é comunicado, que é silenciosamente comunicado para o bebê.
Tá bom, turma? Eu vou tomar o meu chazinho aqui, né? Na minha xícara do INE. Eu vou ler para vocês um trechinho sobre a comunicação silenciosa, que eu separei aqui, que tá na página 107 aqui do Bebês e Suas Mães, que diz o seguinte, o Winnicott diz o seguinte: é possível argumentar que certo tipo de comunicação se estabelece de modo intenso desde o início da vida de cada indivíduo humano e que, independentemente do potencial, a experiência concreta acumulada que forma uma pessoa é precária. Ele quer dizer o seguinte: todo bebê humano nasce com um potencial para o amadurecimento. Sempre há esse potencial, né? A não ser que ele faz uma ressalva quanto ao potencial para o amadurecimento com bebês, por exemplo, que nascem com um prejuízo encefálico muito grande. E daí a gente poderia pensar que esse potencial para o amadurecimento também estaria prejudicado, né? Mas se o bebê nasce bem ou nasce com um prejuízo menor, enfim, ele tem esse potencial. Mas ele quer dizer o seguinte: mesmo havendo esse potencial, há uma precariedade ali. E por isso que é tão importante a gente cuidar das relações iniciais, porque quando o bebê vai conquistando aí as tarefas do amadurecimento no primeiro ano de vida, ele pode perder. Algo aí pode ser perdido, né? Isso é importante. E daí na página 114, deixa eu ler mais um trechinho para vocês que eu achei muito interessante e que fala sobre essa questão da comunicação. Olha só. Depois vamos falar sobre a UTI, tá, Juliana? Me ajuda a lembrar. Ele diz o seguinte: acaso não é verdade que a mãe se comunica com o bebê? Faz uma pergunta, né? Acaso não é verdade que a mãe se comunica com o bebê? Ela diz: sou confiável, não porque sou uma máquina, mas porque sei do que você precisa. Eu cuido de você e quero dar aquilo de que você precisa. É isso que eu chamo de amor nessa fase do seu desenvolvimento. Ele está falando que a mãe comunica todas essas coisas silenciosamente. Ela comunica que ela quer cuidar, que ela está interessada em saber o que o bebê precisa, que ela não é uma máquina. Ela vai comunicando isso por meio do cuidado que ela fornece a esse bebê. Aí ele diz o seguinte: mas esse tipo de comunicação é silenciosa. O bebê não escuta nem registra o que é comunicado, apenas os efeitos da confiabilidade, agravados na forma de um desenvolvimento constante. O bebê desconhece a comunicação, a não ser pelos efeitos do fracasso de confiabilidade. É aqui que reside a diferença entre a perfeição mecânica e o amor humano. Aliás, o Winnicott é um psicanalista que se encoraja a falar muito sobre o amor, né? Vou seguir aqui. Os seres humanos fracassam de novo e de novo. E no curso regular do cuidado com o filho, uma mãe repara o tempo todo os próprios erros. Essas falhas relativas e imediatamente remediadas, sem dúvida, contribuem para comunicar algo. E é assim que o bebê conhece o sucesso. A adaptação bem-sucedida transmite ao bebê uma sensação de segurança, um sentimento de ser amado. Então vejam que essa adaptação bem-sucedida ou esse cuidado satisfatório inicial, para o Winnicott, sempre inclui a falha. É a falha da mãe ou a falha do ambiente de cuidado que vai comunicando para o bebê que ali há uma pessoa e não uma máquina. Vocês entendem? Se não houvesse falha, o bebê não seria convocado à alteridade, a essa relação. O bebê, a cada vez que a mãe falha, e ela tenta reparar, e ela procura remediar, e ela está atenta à falha. Ela sabe que ela errou. Ela tenta reparar o erro. Mas aí o bebê vai percebendo que há outro, porque no começo da vida ele não sabe que há outro ali. Ele não sabe que há, ele não sabe nem mesmo de si.
Então, vamos voltar aqui, ó. Eu falei antes que o bebê nasce em um estado de não integração psicossomática. E o que viabiliza essa integração? Além do próprio potencial do bebê para a integração, a gente sabe que há todo um desenvolvimento fisiológico, orgânico e psíquico em curso. Além disso, é o cuidado que ele recebe. Então, quando a gente manipula o bebê, quando a gente segura o pezinho, mordisca a barriga, troca a fralda, segura bem firme contra o nosso peito, embala o bebê, a gente vai apresentando ao bebê o seu próprio corpo. A gente vai ajudando, a gente vai favorecendo para que a psique do bebê se aloje nesse corpo. E o alojamento da psique no corpo significa que ele reconheça que aquela mãozinha que de vez em quando aparece diante dele é dele. O bebê não sabe disso. Ele tá aqui, já viram um bebezinho pequenininho? Quando ele olha a própria mão, assim, ele olha com uma surpresa para aquela mão. É como se fosse um objeto externo. E leva um tempo para saber que aquela é a sua própria mão. Quando a gente pega o pezinho do bebê e dá um beijinho ou dá uma mordiscada, ele se surpreende, ele faz assim, ele se assusta. Ele precisa integrar o pezinho à sua experiência pessoal. E é o cuidado que a gente faz, né? Que o Winnicott chamou de handling, né? Que é esse manejo do bebê, de pegar, de segurar, de embalar, né? E de trocar a fralda, e de dar o banhinho. Imagina quando a gente dá o banho, o quanto a gente colabora. A gente vai apresentando todo o corpinho para o bebê. E a gente vai colaborando para um processo de integração psicossomática. E tudo é comunicado enquanto a gente faz isso, sem que o bebê entenda uma única palavra do que dizemos. Eu posso dizer pro meu bebê, eu te amo, meu amor, é meu filho, mamãe ama você. Mas o bebê, o que ele captura disso? Ele captura o clima afetivo, a prosódia da minha fala. Aquilo que eu faço com ele enquanto eu digo que eu amo ele. E isso tudo comunica pro bebê a confiabilidade. A confiabilidade é fundamental, ela é uma base para toda a experiência humana. Por isso que ela é uma conquista fundamental do primeiro ano de vida. E o que leva o bebê a confiar no mundo, né? Primeiro ali no ambiente de cuidado e depois expandir essa confiança no mundo. Essa confiabilidade, ela exige alguma previsibilidade, sabe? Exige alguma monotonia no cuidado. Tem que ser sempre igual? Não, mas assim, se o bebê chora e ele é atendido de alguma maneira, o ambiente ali procura sanar o seu desconforto. Ou oferece o seio, ou troca a roupinha porque supõe que ele esteja com frio ou xixi, ou faz uma massagenzinha na barriga, entende? Então ele chora, ele emite um som, ele demonstra ali algum desconforto e o ambiente atende. E ele demonstra um desconforto e o ambiente atende. Né? Ora o ambiente falha, tenta uma coisa, não é, tenta outra, mas ele está ali. O ambiente que vai atendendo o bebê, ele vai comunicando sua presença. Né? Mesmo que falhe eventualmente, mesmo que a mãe erre, que o pai erre, mas comunica a presença, comunica que está ali, que é confiável. Mas veja, o bebê ele só vai continuar solicitando o ambiente para cuidar dele se esse ambiente for um tanto previsível. A previsibilidade é fundamental. Não é só para o bebê. Ela é a previsibilidade que permite o início da comunicação. O bebê não desiste de nós porque ele consegue prever que nós vamos atendê-lo, né? Há alguns bebês que desistem. E esses casos são muito graves. Mas o bebê que não desiste é o bebê que consegue prever que vai ser atendido. E isso é conosco também, adultos. Estamos aqui todos adultos, né, turma? Todo mundo aqui é adulto. Então, mas quando a gente tá passando por um perrengue, por uma situação muito difícil, a gente entra em contato com alguém. A gente liga para alguém. Um amigo, um familiar, é o pai, é a mãe, é o companheiro, é o melhor amigo. A gente entra em contato com alguém. Mas por que a gente entra em contato com essa pessoa? É porque a nossa relação envolve alguma previsibilidade. Eu prevejo que essa pessoa irá fazer algo para me ajudar e por isso que eu confio nela. É por isso que eu entro em contato com ela. Então a confiança, a previsibilidade, na verdade, ela é a base da confiança ao longo de toda a vida.
Por isso, para psicólogos e psicólogas winnicottianos, é tão importante manter um setting estável, né? Que não haja instabilidade no setting. Né, que o nosso paciente saiba que pode contar que aquele dia, aquela hora, no momento combinado, nós estaremos lá. Essa previsibilidade é a base da confiança. Tanto do bebê com relação ao seu ambiente, quanto nós ao longo da vida, quanto nas relações terapêuticas que nós estabelecemos. Então, vejam assim, essa previsibilidade, ela prevê algum fracasso. Pode haver o fracasso. O bebê humano, ele é tão imaturo quanto adaptável. Então, ele vai conseguir também lidar com algum eventual fracasso, desde que esse fracasso seja acompanhado por uma atitude reparatória, desde que esse fracasso não seja muito constante, desde que esse fracasso não seja muito intenso. Então, há fracassos que são difíceis de superar, né? Mas muitos, os demais, né, a maioria deles, o bebê supera, o bebê entende, o bebê vai conhecendo ali a sua mãe, vai conhecendo e vai reconhecendo o seu ambiente de cuidado. Então, com relação à comunicação silenciosa, o que essa comunicação comunica predominantemente? Comunica que é confiável, comunica presença, né? Comunica que está ali. Tá? Essa comunicação silenciosa, ela é muito peculiar e ela é irrepetível. É o tipo de comunicação que a gente não consegue colocar em palavras. É o tipo de comunicação que a gente faz com os nossos filhos e filhas, com nossos bebês, e que a gente fala pro bebê que a gente ama, mas a gente percebe que isso não é o suficiente, que aquilo que a gente sente, que aquilo que a gente comunica é muito mais, né? E a gente tenta colocar em palavras, mas de um modo geral a gente não consegue. O que a gente consegue é produzir poesia, música, pintura, e a gente tenta ali pelas artes manifestar todo esse afeto que a gente comunica silenciosamente nessas relações interpessoais, especialmente no começo da vida. O que mais? Sobre a relação de mutualidade. Então é justamente essa relação aí inicial. Agora aqui, ó, a Juliana falou sobre uma disposição afetiva, né? Então, me fez fazer um link aí com essa questão da relação de mutualidade. Vocês devem ter ouvido muito falar sobre uma relação simbiótica da mãe com o bebê, né? Simbiose da mãe com o bebê. E por que o Winnicott considera que essa não é a melhor forma não é a melhor expressão? Olha o que ele diz aqui na página 121 do livro, dos Bebês e Suas Mães. Ele diz o seguinte, olha que interessante. É nas notas, deixa eu encontrar aqui para ler para vocês bem direitinho. 121, peraí. Bebês e Suas Mães, tá, turma? Notas preliminares, tá? Ele escreveu em 20 de novembro de 1967. Ele diz o seguinte: termos atuais como instinto maternal e simbiose são insatisfatórios. Instinto maternal e simbiose são insatisfatórios. Essa relevância é limitada a estudos com animais. Então, está dizendo aqui, ó, a experiência humana é muito diferente. A gente pode falar de instinto ou de simbiose quando a gente fala de animais, né? Mas para a experiência humana há uma grande diferença. E aí, com relação à simbiose, eu vou dizer para vocês por que ele opta por usar mutualidade ao invés de simbiose. É porque o Winnicott reconhece desde o começo que há uma diferença entre o bebê e a pessoa que assume a função de cuidador primordial. Então, a simbiose, ela prevê uma fusão, uma mistura entre duas pessoas, digamos assim, né? Uma fusão, uma mistura. Para que essa fusão, para que essa mistura seja plena, essas duas pessoas deveriam estar pareadas no seu processo de desenvolvimento. E não é isso que acontece entre a mãe e o bebê. A mãe é uma pessoa muito sofisticada em termos do seu desenvolvimento, quando comparado ao bebê que acabou de nascer. Ela já foi um bebê, ela já foi cuidada, ela tem uma experiência cumulativa de vida e ela agora é mãe. O bebê nunca foi nada, a não ser o que ele está sendo ali, que é um bebê. Por isso que é tão difícil a gente considerar essa relação como uma relação simbiótica, né? Como uma relação
fusional plena. Mas a gente pode pensar numa relação de mutualidade. Isso quer dizer que a mãe, dada a sua condição ali inicial no puerpério, ela está fragilizada, né? Ela está regredida. O Winnicott diz, ela está como que doente, né? Ela só não está doente porque esse é um processo natural ali. Mas ela está imersa nessa experiência de preocupação materna primária. E isso permite que a sua sensibilidade esteja aumentada, porque ela também está regredida, e ela consegue estabelecer uma relação de mutualidade com o bebê. Mas vejam que a mutualidade, ela não é dada, ela não é óbvia. A mutualidade depende de uma adaptação ativa do ambiente com relação ao bebê. No começo da vida, turma, a adaptação nunca é do bebê com relação ao ambiente. É sempre do ambiente com relação ao bebê, tá? Quando a gente exige do bebê que ele se adapte ao ambiente, a gente está fazendo com que ele realize um uso precoce da sua atividade mental, para a qual ele ainda não está preparado, para o qual ele ainda não tem um desenvolvimento possível. Então a gente precisa cuidar do bebê de modo adaptado a ele, sem exigir dele demasiadamente as suas funções mentais, tá? Então assim, mutualidade não é dado, não é óbvio, tá? Ela depende de uma adaptação ativa do ambiente com relação ao bebê, tá? Deu para perceber a diferença entre simbiose e mutualidade? Do porquê que o Winnicott opta por mutualidade ao invés de falar de simbiose e de fusão? Deu para entender isso? Me contem, senão eu tento explicar de novo, né? E daí, vamos falar um pouquinho também sobre a questão do pai, né? Que me pediram assim, tá, mas essas relações iniciais aí, no começo da vida, sim, deu para entender? Deu? Tá. Vão me dizendo aí se vocês querem que eu conte mais um pouquinho, eu falo, sem problemas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai. Ó, o que tá aqui? Vamos ver. Essa adaptação precoce do bebê pode encaminhar para o falso self? Sim. Sim, Michele, pode ser sim uma das respostas, digamos assim, do bebê. Quando a gente pensa nas consequências desse uso indevido, uso precoce da mente, uma exigência muito grande do ambiente, a gente sempre vai precisar pensar em qual momento da vida a gente está falando, né? Porque se a gente fala de uma exigência muito, muito precoce e que inviabiliza a conquista da integração psicossomática, a gente está falando de outros processos aí que nos remetem a uma psicose, por exemplo, né? A não conquista da integração. Agora, se o bebê já está em outra etapa do seu desenvolvimento, ele pode desenvolver um falso self com uma proteção extrema a essa necessidade de adaptação ambiental. Ele pode desenvolver a delinquência, né? Um comportamento delinquente, por exemplo, porque sente que sofreu uma deprivação e ele fica tentando, ao longo de toda a vida, reparar essa ausência. Então, todo o processo, para a gente entender a psicopatologia na perspectiva winnicottiana, a gente sempre vai ter que pensar na localização temporal dessa falha. Ai, olha só, Ai, eu até tinha um trechinho aqui sobre a questão border. Eu vou trazer amanhã, pode ser, Fabi? É a Fabi que perguntou, né? Sobre a questão border. Olha aqui, olha, tem na página 123 aqui do Bebês e Suas Mães, que eu acho bem interessante, que o Winnicott diz assim, ó, nos casos borderline, aqueles que podem nos ajudar a entender essas coisas carregam consigo experiências de ansiedade inimaginável, as quais são falhas de comunicação no estágio de dependência absoluta, viu, Fabi? Então, uma consequência, né, uma manifestação em termos de estrutura de personalidade borderline é sempre algo relativo a esse primeiro estágio, sabe? Esse estágio de dependência absoluta, uma falha ambiental importante. Sobre isso, eu acho que eu vou falar um pouco melhor amanhã. Pode ser, Fabi? Eu posso aprofundar essa questão amanhã, sem problemas. Eu queria falar só um pouquinho sobre o pai hoje também, porque passa tão rápido o tempo, quando eu vejo já tá terminando a nossa aula.
mas a questão do pai. Eu acho que é importante porque o Winnicott diz o seguinte, olha aqui, ó, eu vou trazer aqui, vou ler um trechinho de outro livro que é Tudo Começa em Casa, tá? Esse livro é Tudo Começa em Casa. Primeiro ele diz o seguinte, um escritor da natureza humana precisa ser constantemente levado na direção da linguagem simples, longe do jargão do psicólogo, mesmo que tal jargão possa ser valioso em contribuições para revistas científicas. Olha que bacana, olha o quanto isso revela sobre a personalidade e sobre o propósito do Winnicott como terapeuta, né? Ele diz assim, ai, beba água, Tati, muito obrigada, vou tomar um chazinho aqui. Ele diz, um escritor da natureza humana precisa ser constantemente levado na direção da linguagem simples, distante dos jargões, né? Os jargões, eles nos distanciam dos nossos pacientes, das famílias que a gente acompanha, da sociedade em geral. Aí ele diz assim, ó, provavelmente aqueles que já passaram pela experiência da maternagem e que se permitem olhar em torno, teriam algum interesse em ler e podem ajudar a fazer o que hoje em dia é tão necessário, ou seja, dar suporte moral à mãe comum. Educada ou não, inteligente ou limitada, pobre ou rica, e protegê-la contra tudo e todos que se interpuserem entre ela e o seu bebê. Olha o que ele está dizendo. É o nosso papel enquanto profissionais, enquanto especialistas, né, enquanto psis e profissionais da saúde em geral, proteger, dar um suporte moral à mãe devotada comum, à mãe dedicada comum, né? E protegê-la contra tudo e todos que se interpuserem entre ela e o seu bebê. E eu trouxe essa citação para lembrar que para o Winnicott esse é um dos papéis do pai. O Winnicott está interessado no pai, especialmente, fundamentalmente, nessas duas condições. Como aquela pessoa que protege a mãe quando ela está regredida, quando ela está vivendo aquele puerpério mais intenso, né? Então, esse pai, ele está ali, né? Claro que ele está imerso nessa condição também. O bebê que nasceu é bebê dele, mas ele precisa apoiar essa mulher que está assumindo muitas vezes, as condições e as situações mais desafiadoras do cuidado, como, por exemplo, o aleitamento, a manutenção do contato pele a pele maior com o bebê, e ela está regredida, e ela ainda está imersa nesse estado de preocupação materna primária. Então, a função do pai é muito importante como alguém que protege essa mulher dessa intrusão, né, do ambiente ou de uma necessidade que ela possa sentir de se preocupar com todo o resto, com todo o entorno do que está acontecendo na vida dela. Então esse é um dos papéis do pai. E o outro papel do pai é quanto a sua condição de maternagem também. Então lembrem que o bebê não se relaciona com a mãe, com o pai, com o vô, com a avó. O bebê se relaciona com o ambiente. Ele não consegue... O bebê, ele precisa primeiro, turma, conquistar uma relação dual. Ele precisa primeiro conquistar uma relação dual, para depois conquistar uma relação triádica. Então, essa questão edípica, por exemplo, que é uma relação triangular, né, envolvendo 3 pessoas, ela fica para mais tarde. O bebê tem muitas tarefas a serem conquistadas antes de chegar a ter uma relação triangular, edípica, por exemplo. Então, assim, primeiro ele conquista o eu, primeiro ele conquista o si mesmo, primeiro ele se reconhece como um si mesmo e consegue perceber que há um dentro, que há um fora e passa a ter um relacionamento dual. Então, ele relaciona-se com o ambiente. Esse ambiente com o qual o bebê se relaciona, ele é um somatório das características das pessoas que compõem esse ambiente. Então, o aspecto materno do pai é muito importante, né? Também, no livro Tudo Começa em Casa, tem um capítulo que chama A Contribuição da Mãe para a Sociedade. Muito bacana esse capítulo. Ele diz o seguinte: no meu caso, já posso ver em meu trabalho o importante papel desempenhado pelo impulso de descobrir e valorizar a mãe comum.
Sei que os pais são tão importantes quanto as mães. E realmente o interesse na maternagem inclui um interesse nos pais e na parte vital que eles desempenham nos cuidados ao bebê. Então, o Winnicott inclui a possibilidade, né, e a importância também do pai relacionar-se diretamente com o bebê, cuidar efetivamente do bebê, assumir uma paternidade ativa. Ele, inclusive, fala em vários trechos de livros dele, do Bebês e Suas Mães, ele fala também sobre o quanto um homem perde quando ele não aproveita a oportunidade de se relacionar intimamente com seu bebê. Mas ele diz assim, ó, quanto a mim, no entanto, é às mães que eu me sinto profundamente compelido a me dirigir. Então, essa sensação que a gente tem, o Winnicott só fala da mãe, ele ignora o pai. A verdade é que ele sempre quis falar com elas. Ele quis falar com as mães. Ele era um pediatra, além de um psicanalista, um pediatra, e ele recebia no seu consultório um grande número de mães. E era para elas que ele se dirigia. Ele fazia programas de rádio e ele se dirigia a elas. Ele dizia assim, eu quero falar com você, jovem mãe, você que se tornou mãe. Ele sabia que eram elas que estavam na época também mais dispostas a ouvi-lo. Agora, ele está falando aqui, ó, a maternagem inclui o interesse do pai. O bebê, quando o pai cuida do bebê, o bebê não está se relacionando com o pai. Quando a mãe cuida do bebê, ele não está se relacionando com a mãe. Ele está sempre se relacionando com o ambiente, que é o somatório dessas características. É muito importante que esse ambiente seja rico, que inclua o pai, a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó, porque daí a gente protege esse bebê. Na ausência de um, no adoecimento do outro, sempre tem alguém que apoia esse bebê. Sempre tem alguém ali que mantém uma constância, uma presença, um ambiente confiável para esse bebê, um ambiente relativamente previsível para esse bebê. Isso é muito importante. E essa diversidade não é importante somente para o bebê, é importante para as pessoas que assumem a função de cuidado e que não se sentam sobrecarregadas. Certo, turma? Então, o papel do pai, ele tem fundamentalmente dois papéis, digamos assim, num olhar winnicottiano. Um diz respeito à sua função de proteger a dupla mãe e bebê, de impedir intrusões demasiadas aí nessa relação da mãe com o bebê, de fazer um holding na relação da mãe com o bebê, e também ele assumir os cuidados ao bebê, manifestando também a sua porção materna, a sua maternagem. Então, ele diz assim, no início da vida, eu estou interessado na maternagem que o pai é capaz de fazer. Então, ele chama essa relação inicial de mutualidade, de identificação extrema, de preocupação, de interesse, de responsabilidade com o bebê. Ele chama isso de maternagem. Então, ele está interessado também na maternagem que o pai é capaz de fazer. E sobre essa questão da mutualidade, da maternagem, eu acho que é importante lembrar, turma, que esse processo identificatório das relações iniciais, do começo da vida com o bebê, ele depende de um abandono provisório de si, desse cuidador, tá? E esse é um ponto que eu acho que a gente dá um curso inteiro, viu, turma? Pensar em como nós estamos vivendo hoje e como é difícil para nós hoje abandonarmos, mesmo que temporariamente, a nós mesmos, para nos entregarmos a essa relação com o bebê. Então, o bebê humano, ele realmente exige uma entrega muito grande, exige um abandono de nós mesmos temporário. O Winnicott sempre diz, talvez o que possa ajudar essa mãe, talvez o que possa ajudar esse pai, é o fato de eles saberem que essa é uma condição temporária, que daqui a um tempo eles poderão retomar a sua vida, daqui a um tempo eles poderão recobrar o si mesmo, e é claro que é um si mesmo já transformado pela experiência que eles acabaram de viver, É um outro si mesmo, mas haverá um tempo de recobrar essa experiência, mas o quanto os nossos tempos, 2021, o quanto é difícil para nós vivermos essa experiência de abandono temporário de nós mesmos, para nos identificarmos, para regredirmos, para estarmos ali entregues para essa relação e para tudo que o bebê humano exige de nós, Então,
A abnegação, assim, é um grande desafio. Que mais, turma? Estamos finalizando já, são 7:50, olha só. Coloquem aí, tem alguma pergunta? Escrevam, tá? Vão escrevendo, vamos ver se tem alguma coisa mais que eu possa falar sobre as relações iniciais. Falamos sobre comunicação silenciosa, falamos sobre o fato dessa comunicação ser muito peculiar e irrepetível, falamos sobre relação de mutualidade e a diferença do que seria uma simbiose, a confiabilidade como resultado da previsibilidade, né? Um ambiente mais ou menos previsível, o papel do pai, a prematuridade. Eu acho que é importante falarmos um pouquinho sobre a prematuridade, que é o seguinte, né, turma? Eu falei antes que o bebê, nas primeiras horas após o nascimento, ele ainda não descobriu que nasceu, certo? Eu tava falando antes de um bebê que nasceu a termo. Ele nasceu a termo, ele estava ali com 39, 40 semanas de gestação, 41 semanas, e nasceu, talvez de um parto natural, e mesmo assim ele não sabe, ele não descobriu que nasceu, ainda não descobriu que nasceu. Agora, quando o bebê nasce prematuro, essa descoberta de que nasceu acontece ainda mais tarde, né? Então a gente tá falando assim, o bebê nasceu, a gente precisa manter um contato, um contato pele a pele, manter um ambiente mais ou menos previsível e tudo mais, para que ele consiga ir conhecendo o mundo em pequenas doses, né? Agora, o bebê que nasce prematuro, esse conhecer o mundo em pequenas doses vai ser ainda mais postergado. A experiência, esse reconhecimento de que ele sabe que nasceu, saber que nasceu, começar a entrar em contato com o mundo, vai acontecer um pouquinho mais tarde. Então, como a gente corrige a idade do bebê em termos do seu desenvolvimento global, a gente também vai corrigir a idade dele pensando no seu desenvolvimento psíquico, né? E daí a gente fica muito angustiado sobre a questão de que o bebê fica na UTI, né? Muitas vezes ele fica numa incubadora e tal. E o que eu acho que é importante dizer pra apaziguar, né, a nossa sensação, assim, de insegurança com relação a essa experiência do bebê? É de que se para o bebê que nasce a termo, o bebê nasceu bem, nasceu né, num processo de amadurecimento habitual a termo, ficar numa incubadora, ficar numa UTI é uma experiência aversiva para esse bebê, é uma experiência de muito incômodo, de muito desconforto para esse bebê, porque não tem nada a ver aquela incubadora, aquele espaço fechado, aquele controle dos seus ritmos, aquele apoio respiratório, não tem nada a ver para esse bebê que nasce a termo. Agora, isso tudo faz muito sentido para um bebê que nasce prematuro. Entende? Então, assim, um bebê prematuro, ele precisa desse apoio. Então, quando a gente mantém ele numa UTI, controla a temperatura, controla, né, dá um apoio respiratório para esse bebê, controla toda essa experiência ali, a gente está sustentando a sua experiência de vida temporariamente, até que ele consiga respirar sozinho, até que ele tenha mais condições também de sustentar a sua vida fisiológica, né? Então, assim, o contato do bebê com a realidade, ele é crescente ao longo do seu processo de amadurecimento. Ele parte de um contato bem pequeno, bem precário com a realidade, por sua imaturidade, e que vai se ampliando no decorrer do seu processo de amadurecimento. Na medida em que o bebê vai realizando essa integração psicossomática, o seu contato com a realidade vai ampliando. Então, é bom lembrar que o contato desse bebê prematuro com a realidade é ainda menor do que o contato de um bebê a termo com a realidade, né? As suas condições sensoriais são ainda mais precárias. Então, eu quero, assim, especialmente tranquilizar mães de bebês prematuros, né, quanto a isso. E que a gente pode pensar o seguinte: primeiro, o bebê nasce prematuro, o seu contato com o ambiente, o seu contato com a realidade é bastante precário. Aquilo que para nós ocasiona uma sensação muito ruim de vê-lo na UTI, com aqueles equipamentos, aquele ambiente todo, ele próprio não tem esse contato com o ambiente, vocês entendem? Há uma precariedade muito grande, ele é muito imaturo. E ele precisa desse sustento à sua vida aí, nessas primeiras semanas, os primeiros meses, talvez. E na medida em que ele for ampliando o seu contato com a realidade, é importante que também se amplie o contato humano. E que se faça muito canguru, e que se faça muito contato pele a pele, e a gente vai conseguindo, assim, restabelecer
né, a sua saúde e vai conseguir ampliar o seu contato humano, tá? Turma, a gente pensem assim, o contato que eu tenho com a UTI neonatal não é o mesmo contato que o bebê tem com a UTI neonatal, tá? Para o bebê é uma experiência muito diferente e ele precisa desse apoio no começo da vida. Na medida em que ele vai melhorando, que ele vai se integrando, que ele vai se desenvolvendo, que ele vai amadurecendo, o contato dele com a realidade vai ampliando e a gente amplia também o contato humano com ele, certo? Que mais? Acho que vou ler só mais um trechinho pra gente finalizar. Faltam só 4 minutos, a live vai ser derrubada, né? E eu quero salvar, então não vou deixar de ser derrubada, vou finalizar antes. Vou ler mais um trechinho só do Tudo Começa em Casa, que é o seguinte. Olha o que o Winnicott diz. Todos nós devemos juntar forças que capacitem o início e o desenvolvimento natural da relação emocional entre as mães e os seus bebês. Esse trabalho coletivo é uma extensão do trabalho do pai. Do trabalho do pai desde o início, quando a mãe está carregando, sustentando e amamentando o seu bebê. No período anterior ao qual o bebê vai poder usar esse pai de outras maneiras. Olha o recado para o pai. Aguarde que você será usado pelo seu bebê de outras maneiras. Ele quer dizer, não demora muito para esse bebê reconhecer que há um pai ali. E daí essa relação vai se expandir ainda mais. Mas eu acho essa mensagem maravilhosa. Dizer que esse é um trabalho coletivo. Todos nós especialistas, todos nós como sociedade, todos nós como Estado, como governo, todos nós temos a responsabilidade de sermos uma extensão do trabalho do pai. Bacana, né? Adoro ver a Cris falando do Winnicott. Ai, que bom, fico muito feliz. Muito, muito feliz. Porque eu adoro falar de Winnicott, eu acho que eu deixo isso transparecer. Certo, turma, por hoje, sobre as relações, o começo da vida e as relações iniciais. A nossa aula de amanhã, deixa eu pegar aqui o tema da aula de amanhã, para não esquecer de dizer para vocês. Qual é? O que o bebê humano necessita? Vamos falar amanhã sobre objetos transicionais, sobre os usos das telas que alguém me pediu ontem, uso de telas para bebês pequenos. Amanhã vai ser o dia, tá? Vamos falar sobre as transições, vamos ampliar um pouquinho aí sobre as relações. Todas as alunas aqui, coisa boa, Lu, fico muito, muito, muito feliz. Que bom que vocês gostaram, amei muito, que bom. Aula maravilhosa, que joia. Eu que agradeço, viu, turma? Agradeço muito, muito pela companhia de vocês e espero todos vocês amanhã. Avisem os amigos, as amigas, os coleguinhas. Vamos para mais uma aula amanhã para ampliarmos o nosso contato e o nosso conhecimento. Certo, turma? Um grande beijo, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.